Médico, você já se pegou naquela sensação de que a consulta virou só um carimbo, uma receita, um pedido aí de exame, um retorno rápido, que você trata só as doenças e sintomas e você fica com a impressão de estar enxugando gelo? Pois existe uma ferramenta simples, visual, prática, que pode mudar isso. E nesse vídeo eu vou te mostrar como usar essa ferramenta para trazer uma visão integral do paciente, de um jeito leve e possível de aplicar no consultório médico particular. Eu sei que você gostaria de ter maior previsibilidade financeira, pacientes mais engajados e um consultório que realmente reflita o valor do seu atendimento. E a verdade é que isso não acontece só com protocolos médicos ou mais exames. O que falta, na maioria das vezes, é uma forma clara de mostrar para o paciente o valor do acompanhamento continuado e integral. É exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como usar uma ferramenta prática para fidelizar os seus pacientes, estruturar plano de cuidado personalizado e, de quebra, tornar essas consultas muito mais leves, mais eficazes e com muito maior valor percebido. Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, médica formada especializada pela USP, docente no Einstein, e nesse canal ensino médicos a fidelizar pacientes crônicos, gerando uma receita previsível e sem sobrecarga. Então, se você é médico, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a Roda da Saúde, uma ferramenta em saúde integral. Quando a gente fala em saúde integral, ou whole person health, whole person, whole health, a gente está falando dessa visão da pessoa como um todo. É entender a saúde além da doença, considerar os determinantes de saúde, fatores físicos, mentais, sociais, comunitários, estilo de vida e até a autoconsciência. O problema é que lidar com tantos determinantes de saúde pode parecer confuso. Como que pode estruturar um atendimento que considere tudo isso sem se perder? É aí que entra a roda da saúde. Você pode até pensar, nossa, mas será que roda da saúde é só uma invenção aí da minha cabeça? Não, não é, tá? Ela já está sendo usada em grandes instituições. Instituições para poder fazer pesquisa, formação, atendimento e até fazer um atendimento continuado. Por exemplo, a Duke University, que tem um programa que usa o Wheel of Health, que permite aí que os pacientes façam uma autoavaliação usando a roda da saúde para entender esses fatores que influenciam a saúde e o bem-estar. Essa roda coloca o paciente no centro e avalia múltiplas dimensões como ambiente físico, nutrição, toda a parte de estilo de vida, sono, gestão de estresse, significado de vida, entre outros. E está integrada em programas de saúde e bem-estar, saúde preventiva, educação em saúde e também acompanhamento, tanto médico quanto interdisciplinar. Em Harvard também tem estruturas, como por exemplo o Wellbeing Framework, que tem algo muito parecido com essa questão de fazer uma roda, um diagrama de saúde e bem-estar, com várias dimensões, como emocional, física, espiritual, relações, ambientes. E essas ferramentas têm o objetivo de aumentar a consciência das pessoas e promover o autocuidado. Eles usam a roda para autoavaliação. O paciente preenche, vê onde está, o que pode melhorar, e isso gera maior engajamento. Usar também a roda para poder guiar estruturas de programas de saúde e bem-estar, com acompanhamento, onde tem objetivos, metas para serem seguidas. Isso ajuda na sustentabilidade das mudanças. Também usar essa visualização do diagrama da roda da saúde é importante para poder discutir com o paciente. Olha, essa área aqui está mais baixa, essa daqui está boa, como que a gente pode melhorar, o que a gente sente a partir disso, o que pode fazer a partir daqui. Isso torna uma conversa mais concreta e colaborativa com o paciente. E permite também a personalização, porque cada centro, cada lugar pode adaptar a forma que vai mostrar a roda, também os itens, de acordo com as condições daquela população que está sendo atendida. Se às vezes vai ser voltada, por exemplo, para a área corporativa, para pacientes crônicos ou alguns programas para populações específicas. Mas atenção que a roda da saúde não é uma ferramenta de diagnóstico, não é uma ferramenta rígida também e não substitui a anamnese convencional e nem os exames clínicos. Ela é um recurso complementar para poder avaliar, educar e engajar o paciente. Você já pensou aí em incluir a roda da saúde nas suas consultas médicas? Deixa aqui no comentário e aí eu vou te mostrar nesse vídeo o como você pode adaptar, independente da sua especialidade médica. Se você for médico de família, por exemplo, a sua roda da saúde pode incluir a saúde física, mental, relações familiares, hábitos alimentares, atividade física, sono. Para geriatria, você pode também incluir alguns itens mais específicos, como, por exemplo, relacionado à mobilidade, cognição, nutrição, interação social, independência nas atividades diárias, manejo de medicações.
Na endocrinologia, pode ter itens como controle glicêmico, peso corporal, hábitos alimentares, atividade física, sono, gestão de estresse. Na ginecologia, pode incluir a saúde reprodutiva, ciclo menstrual, saúde óssea, nutrição, atividade física, saúde mental. Na reumatologia, pode incluir também nível de dor, mobilidade articular, fadiga, sono, estresse e atividade física. Quer dizer, a roda pode ter alguns itens em comuns que boa parte das pessoas aí tem determinantes de saúde que tem essa parte em comum. Além disso, também algumas particularidades de cada público e também da abordagem que está sendo feita aí naquela especialidade médica, naquele profissional. E o mais importante é entender que esses itens eles podem ser ajustados conforme a necessidade específica do paciente e também de toda a estrutura do serviço para poder oferecer apoio em cada um desses itens, porque a ideia não é simplesmente perguntar sobre um monte de coisa para o paciente, se não vai entrar no plano de cuidado, se não vai ter uma intervenção terapêutica para poder ajudar o paciente naquele item específico. A roda da saúde permite transformar sua consulta em um momento ainda mais completo, estruturado e engajar o paciente. Permite essa avaliação completa da saúde do paciente além da queixa principal. Também facilita a explicação de conceitos complexos de saúde de uma forma muito mais simples, visual. O paciente consegue entender a integração de cada uma das partes do tratamento para a sua saúde como um todo. E você consegue criar planos de cuidado, uma conduta médica mais individualizada, onde o paciente consegue enxergar a própria saúde representada na roda e assim tende a participar muito mais ativamente no processo do tratamento. A ferramenta ajuda a destacar as áreas que precisam de mais atenção naquele momento e direcionar os objetivos do tratamento. E com a roda da saúde fica mais fácil também visualizar o progresso ao longo do tempo, podendo fazer no começo e no final de cada ciclo de tratamento, por exemplo. Ela incentiva essas mudanças positivas também do estilo de vida, para que o paciente entenda que cuidar da saúde não é só tratar de doença, e você consegue organizar a abordagem de uma forma muito mais clara, cobrindo diversos aspectos da saúde como um todo. Todos esses benefícios se somam aí de gerar um atendimento também mais eficaz, mais satisfatório e com muito maior valor percebido. Eu sei que uma das primeiras coisas que pode vir à cabeça quando você ouve em roda da saúde pode ser: nossa, mas eu não tenho tempo de fazer isso na consulta. E a ideia, na verdade, é você usar isso como um instrumento dentro de um acompanhamento. Pode ser no começo, no meio, no final, entre consultas. E a ideia é que pode também ser adaptada para cada um do momento de acordo com o objetivo. Então, eu preciso te tranquilizar que o tempo para aplicar a roda da saúde é adaptado de acordo com cada um desses momentos. É totalmente ajustável. Você pode aprofundar mais ou menos de acordo com o objetivo, dependendo da necessidade do paciente e o contexto da consulta. Eu já apliquei a roda da saúde, por exemplo, em 3 minutos e também já apliquei em 3 consultas inteiras. Então, realmente não tem regra. Mas, na maioria das vezes, leva de 5 a 10 minutos para você aplicar a roda da saúde. A vantagem é que a roda da saúde é essa ferramenta flexível e você não necessariamente precisa usar ela completa, essa parte gráfica. Em alguns momentos você vai usar sim ela com essa parte gráfica, perguntando de 0 a 10, por exemplo, qual a satisfação do paciente em cada um dos itens da roda, ou pode ser que em alguns momentos simplesmente você vai abordar os itens durante a comunicação da conversa e entender o que o paciente quer focar naquele momento. Durante a consulta, você pode também usar como parte da avaliação ou mesmo do aconselhamento. No final da consulta, às vezes você pode usar a roda também para resumir o que foi falado, fazer um acordo de planejamento de cuidados, planejar os próximos passos. Pode também usar a roda da saúde como uma tarefa para o paciente preencher entre uma consulta e outra, e assim também torna o paciente muito mais proativo no cuidado. É uma ferramenta que ajuda a otimizar a comunicação, estruturar melhor a consulta, gerar mais clareza para você e para o paciente, sem comprometer o tempo de coisas que você precisa. E você adapta o tempo de uso da roda de acordo com o objetivo. E no final, faz te ganhar tempo, porque você evita ficar tendo que repetir muitas vezes as coisas, porque fica muito mais claro de entender, evita mal entendidos, engaja o paciente para ser mais proativo no cuidado, e o paciente consegue perceber a evolução ao longo do tempo de uma forma um pouco mais clara do que é só, por exemplo, exames, mas ele perceber também a importância de como que é essa satisfação que ele tem em relação à sua própria saúde e faz parte também do cuidado. Uma dúvida muito comum também é pensar: nossa, será que eu vou ter que usar em todas as consultas? Claro que não. Nem sempre vai fazer sentido, inclusive, usar a roda da saúde. Vai depender de alguns fatores. Você pode considerar a complexidade do caso. Então, por exemplo, em situações mais complexas ou mais urgentes, pode não ser apropriado você ir lá e, de repente, colocar mais coisa para avaliar na consulta. O paciente já cheio de sintomas, cheio de descompensação. Então, a gente tem que realmente entender o quando cabe, porque a roda da saúde ela é muito mais usada para
para promoção de saúde. E também entender o tempo disponível, às vezes em consulta mais curta, talvez não seja adequado fazer a roda da saúde, ou usar ela um pouquinho mais direcionada, ou fazer entre consultas. E o estado do paciente também, paciente com comprometimento cognitivo, pode não conseguir se beneficiar dessa abordagem quando ele não consegue trazer essa participação. Claro que você pode também incluir, por exemplo, os cuidadores, mas aí tem um outro objetivo no tratamento. Também entender o foco da consulta. Quando a consulta ela tem um foco mais específico de manejo de uma doença, talvez não faça sentido naquele momento usar a roda da saúde. Mas se for um check-up integral para ver a saúde como um todo, para fazer realmente promoção de saúde, aí faz mais sentido usar, inclusive mais aprofundada. Também depende da fase do acompanhamento do paciente. Se o paciente está fazendo, por exemplo, consultas muito próximas, não faz sentido ficar fazendo a roda da saúde em todas as consultas. Mas aí você pode fazer em uma consulta e depois repetir, depois de 3, 6 meses ou até um ano. E a roda da saúde é muito útil justamente para a gente conseguir trazer a promoção de saúde na consulta médica, que às vezes você fica muito apegada a sintomas e doenças e a gente às vezes perde a oportunidade de realmente trabalhar essa promoção de saúde. Por isso que é importante o paciente fazer um atendimento continuado, porque é claro que se o paciente tiver muitas condições de saúde, de doença descompensadas, a gente vai colocar isso como foco principal. Mas com atendimento continuado, você fazendo esse manejo da doença, você consegue se aprofundar e ir além da doença e conseguir realmente ver a saúde além da doença. Ou seja, ela não é obrigatória em todo atendimento, mas quando bem aplicada, gera muito mais clareza, engajamento e valor percebido. Além de não precisar necessariamente usar a roda da saúde em todas as consultas, você também não precisa usar ela sempre das mesmas formas. Você pode usar como um gráfico com números para você perguntar para o paciente, por exemplo, de 0 a 10, de 0 a 5, com a satisfação que está em cada um dos itens. Mas pode ser que não. Pode ser que isso traga realmente mais fluido durante a conversa. A intenção que você traz na hora de aplicar a roda da saúde tem muita diferença, porque não dá para a gente ignorar também o contexto de vida do paciente. Então, não é uma questão de estar certo ou errado, tá boa ou tá ruim. É muito mais usada também para trazer uma escuta, para a gente tirar como se fosse um raio-x aí do paciente em relação à sua satisfação relacionada à saúde, e não só sobre, por exemplo, se os exames estão bons ou ruins. Então, a roda da saúde é esse momento que o paciente ele consegue ser ouvido também, além dos seus sintomas, além dos exames. E ela não é usada como um diagnóstico médico. Ela não tem essa função. Ela não é uma forma rígida, assim, nossa, todo mundo tem que ter uma roda cheia, tem que girar. Eu não gosto muito dessa questão, porque é muito mais a gente permitir que o paciente possa expressar como ele se sente em relação à sua saúde. E a gente também precisa permitir que o paciente consiga trazer sua própria insatisfação sobre sua saúde. Não é errado ter insatisfação. O errado é a gente não perceber essa insatisfação porque tentando achar que está tudo certo, ou então a gente vê essa insatisfação do paciente e não fazer nada com isso. Então, a questão não é sobre estar certo ou errado. A questão é sobre você estar junto do paciente, entendendo as necessidades individuais de cada pessoa. E a ideia não é substituir a anamnese convencional na medicina. A gente vai continuar fazendo a anamnese do mesmo jeito. Mas às vezes é até uma forma de organizar a anamnese, porque você pode ir perguntando, por exemplo, os itens da roda durante a sua anamnese e já ir construindo a roda da saúde com o paciente, e isso fica muito mais visual. Então, também é uma forma de organizar o que a gente já faz. Ou então também ir além do que faz, perguntando além das queixas principais. E a ideia não é julgar ou criticar as respostas do paciente, é apoiar. E por isso que não é uma coisa para você usar com rigidez. Você vai explicar para o paciente qual o propósito dessa roda e usar essa ferramenta como uma ferramenta complementar, sendo inclusive um diferencial no seu consultório. Para você usar a roda da saúde do jeito certo, você precisa entender algum dos fundamentos disso. Então, primeiro é sempre explicar para o paciente o propósito da roda, para que ele entenda por que a gente está fazendo esse exercício, o como pode preencher e como que isso vai ajudar no tratamento. Importante a gente também adaptar os itens da roda de acordo com as necessidades individuais de cada pessoa. Cada paciente é único, então você pode ter sua roda do seu consultório com os itens já personalizados e também frente a frente com o paciente pode adaptar o como é visto cada um desses itens. Ela pode ser usada como uma ferramenta para avaliação, para diálogo e não como um teste diagnóstico. E a ideia é que pode ir caminhando junto da anamnese convencional, não necessariamente um momento só para ela, pode já estar junto durante a anamnese ou então separar realmente um momento para aplicar a roda. E reforçar
que o maior propósito da roda da saúde é entender a percepção do próprio paciente em relação à sua própria saúde. E a partir dessa percepção, os resultados, a gente consegue criar um plano de cuidado personalizado, alinhado para o que é importante para o paciente, o que o paciente valoriza, o que ele sente que precisa de ajuda. E como na roda da saúde a gente usa os determinantes de saúde, isso é, os fatores que influenciam a saúde da pessoa como um todo, a gente consegue trabalhar muito prevenção e não focar só na doença em si. E lembra que você pode reavaliar isso periodicamente, fazer no começo do acompanhamento e depois repetir, depois no final de um ciclo de acompanhamento, por exemplo, depois de 3 meses, 6 meses, para acompanhar a evolução aí da jornada de saúde do paciente. E um pequeno passo que você pode implementar agora mesmo no seu consultório para usar a roda da saúde é você pensar que a roda, como eu disse, ela não precisa ter um desenho gráfico necessariamente. O simples fato de você perguntar sobre áreas de saúde além dos sintomas, como alimentação, atividade física, sono, gestão de estresse, por exemplo, já faz muita diferença. E no final, perguntar ao paciente quais desses pontos ele gostaria de focar no tratamento nos próximos meses. Esse é um pequeno passo que já muda aí a forma do paciente enxergar sua consulta médica, cria muito mais engajamento e você se torna um médico muito mais diferenciado no seu